Deus existe? Talvez esta seja a principal pergunta da humanidade. Em algum momento, todos nós nos deparamos com essa dúvida. Ao longo da história, muitos afirmaram que Deus é a explicação para a origem do universo, para explicar por que existimos. Mas isso é real? Deus é real? Se ele não existe, perder tempo com religiões e espiritualidades não faria sentido. O melhor seria construir o próprio conjunto de valores temporais, como defendiam Nietzsche, Sartre, Marx e muitos outros pensadores influentes. Mas e se Deus existir? E se a sua existência puder ser comprovada pela razão? Se realmente tivermos um Criador, então tudo mudaria. Ele teria as verdadeiras respostas às maiores questões da humanidade, como por que existimos? Qual o sentido da vida? Existe vida após a morte? Muitos dizem que não há como comprovar a existência de Deus, que a fé é apenas uma entrega cega, e até mesmo alguns religiosos compartilham essa ideia. Mas como aceitar isso se a maior capacidade do ser humano é a razão? Se Deus não pode ser conhecido, acreditar nele seria loucura. É por isso que temos que investigar essa questão com afinco. Mas como? Insatisfeito com a ausência de um conteúdo que reunisse as melhores respostas sobre o tema, decidi criar um documentário que servisse como compêndio das principais respostas que a humanidade já encontrou, as principais demonstrações racionais da existência de Deus. Estamos prestes a embarcar em uma jornada extraordinária, uma viagem pelo que há de mais elevado na história, nas ciências e na filosofia. Voltaremos à Grécia Antiga, onde testemunharemos os primeiros passos da razão humana em busca do sentido da vida. Lá, em meio a templos de mármore e céus estrelados, conheceremos os pitagóricos, uma escola filosófico-matemática que descobriu uma harmonia secreta no universo. Mergulharemos na vida e no pensamento de Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Veremos como pensadores do Renascimento resgataram a harmonia secreta do universo e a uniram com a ciência moderna. Passaremos por mosteiros medievais, universidades e observatórios modernos e conheceremos heróis esquecidos e gênios ocultos, cujas descobertas nos revelam alguns dos maiores segredos do mundo. Estudaremos as obras de Santo Tomás de Aquino, Aristóteles, Pitágoras, Isaac Newton e muitos outros. E veremos como a filosofia clássica e a ciência moderna se entrelaçam para responder às questões mais profundas da nossa existência. Essa é a missão do Filologos: resgatarmos os grandes tesouros da filosofia, religião e ciência e traduzi-los para a linguagem moderna. Para que esse projeto continue, precisamos do seu auxílio. Tudo foi feito de forma independente e seu apoio é essencial para produzirmos mais documentários. Na descrição você encontrará um link para apoiar as próximas produções e a manutenção da empresa. Você também encontrará um link para garantir acesso a conteúdos exclusivos e a comunidade do Filologos, incluindo nosso curso, mentorias para aprofundar sua fé com clareza racional e muito mais. Além disso, ofereceremos um e-book gratuito sobre a existência de Deus e uma newsletter para você se aprofundar nas ciências, filosofia e religião, continuando essa jornada de conhecimento. Esse documentário é apenas o começo. Teremos muitas produções pela frente. Agora, vamos explorar os principais argumentos naturais e científicos para a existência de Deus. Essa obra possui 3 capítulos. O primeiro, analisaremos a ordem, a beleza e as leis do universo. O segundo, os principais argumentos científicos ateístas. E o terceiro, o Big Bang e o motor imóvel. Chegou a hora. Agora investigaremos a maior dúvida do século, a dúvida que tem o poder de mudar completamente a vida de um homem. Deus existe? Grécia Antiga, em meio a colinas ensolaradas, mares cristalinos e cidades vibrantes,
floresceu algo sem precedentes. Não foi apenas uma civilização rica em arte e arquitetura, foi o nascimento do pensamento racional. Antes que as luzes da ciência moderna fossem acesas, antes que os grandes tratados teológicos fossem escritos, houve um tempo em que o ser humano olhou para o céu e fez perguntas simples, mas que mudariam tudo. O que é o mundo? Por que existe ordem em vez do caos? Pela primeira vez, o ser humano começou a buscar explicações que não se limitavam a mitos ou tradições. Aqui, a razão começou a trilhar um caminho próprio. Um caminho que séculos depois seria reconhecido como uma das vias mais nobres para alcançar a verdade e até mesmo Deus. Tudo começou com um homem, Tales de Mileto. Ele olhou para o mundo e se perguntou: de que é feita a realidade? A sua resposta não foi uma história sobre deuses, mas uma busca pelo princípio que dá unidade e base para a existência. Ele disse: tudo é água. Ele percebeu que os seres vivos possuem a água como base de sua vida, que a água une diferentes seres e encontrou um princípio de vida-unidade. Sua teoria não é intrinsecamente correta, mas seu método inaugurou a busca pela compreensão da estrutura e origem do princípio racional do cosmos. Seu modo de encarar o mundo atraiu muitos gregos e formou muitos homens, levando a uma cultura de investigação, debates e formulação de conceitos. A educação e a inteligência estavam evoluindo exponencialmente. E então, aparece pouco tempo depois uma das principais mentes da história, um nome que influenciou simplesmente Platão, Dante Alighieri, Santo Agostinho, Johannes Kepler e muitos outros. Seu nome é Pitágoras de Samos. Lembra do Teorema de Pitágoras que você aprendeu na escola? É desse mesmo autor que estamos falando. O ensino escolar pode ter criado a impressão de que o pensamento de Pitágoras focava apenas em construir modelos abstratos, sem muita utilidade. Mas ele não era apenas um matemático. Ele queria conhecer os maiores mistérios do universo. Era um filósofo. Pitágoras viajou pelo Egito, Babilônia, Índia e Pérsia para estudar as ciências mais avançadas da época. Ao voltar para a Grécia, fundou uma escola que sistematizaria e divulgaria suas descobertas e teorias. Seu maior objetivo era desvendar os mistérios da realidade e viver de acordo com as verdades mais elevadas do universo. Como um verdadeiro monge, ele praticava jejuns, ascetismo e rituais religiosos, vivendo em comunidade com discípulos que compartilhavam sua busca. Para Pitágoras, os números não eram apenas ferramentas para calcular a hipotenusa de um triângulo retângulo, mas a chave para decifrar o tecido do cosmos. Foi da observação da harmonia do universo pelos gregos que surgiu o termo cosmos, que significa ordem, harmonia e beleza. E uma das principais descobertas sobre o cosmos foi elaborada por Pitágoras em um dia que parecia completamente banal, mas nada é banal para um verdadeiro filósofo. Caminhando pelas ruas da Grécia Antiga, Pitágoras presenciou algo que mudaria para sempre a história da matemática e da astronomia, e que está diretamente conectada à quinta via de Santo Tomás de Aquino para demonstrar a existência de Deus. Imagine a Grécia do século VI a.C., um mundo muito diferente do nosso. Em uma de suas caminhadas, Pitágoras passou por uma oficina de ferreiro e percebeu algo curioso. Martelos de diferentes tamanhos produziam sons que soavam harmoniosos. Isso fez pensar: será que é um padrão invisível governando os sons? De volta à sua residência, Pitágoras decidiu investigar. Ele prendeu uma corda em uma estrutura rígida e começou a vibrá-la.
Depois, marcou pontos ao longo da corda para dividi-la em frações simples, metade, um terço, um quarto. Ao tocar essas divisões, algo mágico aconteceu. Os sons produzidos estavam em harmonia. A metade da corda girava uma nota que soava uma oitava acima da original. Dividindo-a em um terço, surgiu uma quinta perfeita. Ele percebeu que a razão entre os comprimentos da corda correspondia a intervalos musicais harmônicos. Essas frações simples formaram a base para o que hoje chamamos de escala musical. Pitágoras descobriu que a beleza da música está enraizada na ordem, em sequências matemáticas. É o intervalo ordenado entre as alturas das notas e acordes, em harmonia com o ritmo, que dá forma aos sons que agradam o ser humano. As regras não precisam ser rígidas, mas precisam ter ordem. Pequenas dissonâncias que depois levam a outras ordens e consonâncias podem fazer parte. Sem obediência a uma estrutura ordenada, não existe música, apenas barulhos irritantes. Um exemplo claro de que a beleza da música reside na ordem é Bach, considerado por muitos como uma espécie de músico matemático. Suas composições, como Cravo Bem Temperado, exploram o sistema de afinação temperada e a construção de fugas e cânones baseados em simetria, inversão e proporções. Mesmo músicas mais modernas, experimentais ou culturalmente diferentes da tradição ocidental, seguem uma forma de ordem interna. Não existe música sem algum tipo de estrutura. Pitágoras foi além, muito além. Ao observar as estrelas, os planetas e as regras que regem a natureza, ele começou a perceber padrões semelhantes aos que ele encontrou e decodificou na música. Eram proporções harmônicas que pareciam reger não só os sons, mas o próprio cosmos. Os astros, como o Sol, a Lua e os planetas, não se movem de forma caótica, mas em padrões regulares, com tempos de órbita precisos e ritmos definidos. A ideia de que os astros se movem como parte de uma grande música ficou conhecida como a música das esferas. A noção de que todo o cosmos está em harmonia, regido por leis matemáticas tão belas quanto uma sinfonia. Vamos conhecer alguns dos principais exemplos. Pegue o seu cronômetro cósmico e ouça o universo tocar. Se compararmos o tempo que cada planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, algo surpreendente aparece. Netuno e Platão orbitam em um ritmo sincronizado. Para cada 3 voltas que Netuno completa, Plutão faz exatamente 2. Essa relação de 3:2, curiosamente, é a mesma proporção que forma uma quinta perfeita na música, um dos acordes mais harmônicos que existem. Já Júpiter e Saturno dançam em outro compasso. Seus movimentos seguem uma proporção próxima de 5:2, equivalente a uma terça composta na música, como se desenhassem juntos uma harmonia mais ampla e profunda no espaço. Cada planeta apresenta uma relação desse tipo com seus próximos, nem sempre exatamente igual a uma proporção musical, mas sempre próxima e sempre a uma ordem harmônica que auxilia o outro em sua movimentação e que está ordenada com relação ao todo de seu sistema. Mais tarde, estudando os astros e a física, os cientistas descobriram que essa sincronia não é coincidência. Trata-se de um fenômeno chamado ressonância orbital. À medida que esses corpos celestes se aproximam, acabam ajustando seus movimentos uns aos outros, formando proporções precisas e belas, como se o próprio tempo e espaço estivessem afinando os passos dessa movimentação. As leis do universo preservam os planetas de colisões, guiando seus caminhos com precisão, como se emitissem comandos perfeitos, que os astros seguem sem jamais se desviar. Assim, planeta após planeta,
A coreografia celeste segue leis invisíveis que sustentam a ordem e a beleza do universo, invisíveis ao olhar, mas audíveis à razão. Alguns sistemas solares até mesmo possuem ressonância, podendo ser adaptados para músicas. Físicos e astrônomos europeus recriaram a harmonia do sistema TOI 178 em escalas musicais, criando os seguintes sons. O grande astrônomo Johannes Kepler, admirador de Pitágoras, descobriu e descreveu tudo isso de maneira sem precedentes. Ele foi um dos pais da ciência moderna, responsável por unir matemática, física e cosmologia. As leis de Kepler foram revolucionárias. Pela primeira vez a astronomia tinha leis físicas e matemáticas reais e empíricas. Suas descobertas e seu método são tidos como um dos marcos da inauguração da ciência moderna, influenciando Newton, Einstein e muitos outros. Antes de Kepler, o universo era visto como um balé de círculos perfeitos, uma ideia herdada de Ptolomeu e Aristóteles. Mas Johannes Kepler, com sua mente brilhante e observações precisas, descobriu que os planetas se movimentam em elipses, não círculos perfeitos. Diante dessa descoberta, muitos podem se perguntar: será que essa descoberta não demoliu a teoria da harmonia universal de Pitágoras? E o mais interessante é que não. Pelo contrário, na verdade. Kepler descobriu 3 leis fundamentais dos movimentos planetários, e cada uma das 3 revela uma ordem impressionante do universo. Primeira lei, lei das órbitas elípticas. A primeira lei de Kepler mostra que os planetas não se movimentam em círculos perfeitos, mas sim em elipses, curvas ligeiramente achatadas com o Sol localizado em um de seus focos. A segunda lei é chamada lei das áreas iguais. Ela afirma que, à medida que um planeta se move ao redor do Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais. Pense em uma linha imaginária ligando o planeta ao Sol. Enquanto o planeta gira ao redor do Sol, essa linha varre uma certa área do espaço. Os planetas aceleram ao se aproximar do Sol e desaceleram ao se afastar. Mas, mesmo assim, a área varrida por essa linha durante um intervalo de tempo permanece exatamente a mesma. Essa lei revelou uma harmonia surpreendente no movimento dos corpos celestes. Mesmo em trajetórias elípticas e com velocidades variáveis, há um equilíbrio geométrico constante governando cada passo da dança cósmica. E ainda existe uma terceira lei impressionante, semelhante a essa, chamada de lei harmônica, que diz o seguinte: o quadrado do tempo que um planeta leva para dar uma volta completa ao redor do Sol é proporcional ao cubo de sua distância média até o Sol. Isso pode soar muito complexo, mas o significado filosófico é impressionante. Se analisarmos todos os planetas do Sistema Solar, percebemos que, apesar das imensas diferenças de tamanho e distância com relação ao Sol, todos obedecem à mesma proporção matemática. A razão entre o quadrado do tempo de transição e o cubo da distância ao Sol de todos os planetas resulta sempre no mesmo número. Essa regularidade revela uma ordem profunda escondida no cosmos, uma verdadeira sinfonia celeste expressa em números. E após as descobertas de Kepler, a humanidade ainda descobriu muitas outras realidades que demonstram o ajuste fino do universo. Foram descobertos mecanismos de ajuste e correção para que cada realidade continue cumprindo sua função dentro de um todo ordenado. Confira agora um dos principais exemplos desses mecanismos. O campo eletromagnético da Terra nos protege de radiações fatais que deveriam ter dizimado a humanidade há séculos. A interação entre a Terra e a Lua estabiliza a inclinação do eixo terrestre, o que contribui para um clima estável e habitável ao longo do tempo. Sem a Lua, a vida na Terra seria impossível por esses e muitos outros motivos. O universo como um todo funciona como um grande balão, inflando-se lentamente ao longo do tempo. O ar soprado que enche e forma o balão é a constante cosmológica. O sopro perfeitamente equilibrado é o que mantém a vida e a ordem. E isso é o que é chamado de ajuste fino do universo.
Se ele inflasse mais rapidamente, os planetas, galáxias e estrelas não teriam tempo de se formar e a matéria se dispersaria rapidamente no vazio. Se ele inflasse um pouco mais lentamente, a gravidade venceria e o universo colapsaria sobre si mesmo antes que qualquer forma de vida pudesse surgir. As 4 forças fundamentais que governam a matéria, que são a gravidade, a força nuclear forte, a força nuclear fraca e a força eletromagnética, precisam ser exatas, nem um mínimo mais fortes ou mais fracas. Do contrário, tudo colapsaria. Essas condições ultra específicas mantêm desde os grandes corpos celestes aos pequeníssimos átomos, possibilitando nossa vida há milhões de anos sem falhar nunca. E meus amigos, se vocês acham que acabamos de ver as leis da natureza mais profundas e interessantes, vocês estão redondamente enganados. Um discípulo de Pitágoras iria além, argumentando que a ordem do universo transcende o mundo físico. Ele mostrou uma realidade ainda mais profunda, acessível apenas pelo intelecto. A definição mais precisa da filosofia ocidental é a de que ela não passa de uma sucessão de notas de rodapé da obra de Platão. Vindo de uma família nobre, os recursos da família foram utilizados para que o jovem Aristóteles tivesse a melhor educação da época. Devido às suas vitórias nas lutas e sua força física, seu apelido era Platão, que significa ombros largos. Platão estudou com os melhores e mais nobres estudiosos da época, mas foi com um andarilho grego que ele alcançaria a sabedoria. Além de ser o principal responsável por eternizar o pensamento de Sócrates, Platão desenvolveu suas próprias teorias. Uma delas é essencial para começarmos nosso contato racional com o mundo transcendental. Essa ideia é o mundo das ideias ou o mundo das formas. Platão acreditava em estruturas imutáveis e perfeitas, que explicam o mundo visível. De forma semelhante, a ciência moderna busca leis matemáticas e universais que explicam os fenômenos físicos que regem nosso mundo. Essas leis não se veem, mas são abstratas e racionais como as formas de Platão. A lei da gravidade não é vista, mas com ela explicamos o movimento dos corpos. É algo que está por trás do visível. E longe de ser uma ideia bobinha de mundo transcendente, como aprendemos em grande parte das escolas, o pensamento de Platão está firmemente alicerçado na essência do intelecto humano, nas nossas observações concretas. E foi especialmente com a reflexão sobre a essência da matemática que ele passou a entender um mundo transcendente. Ele valorizava tanto essa área do conhecimento que no topo da porta de sua academia estava escrito: que não entre aqui aquele que não sabe geometria. Analisando a essência da matemática, Platão pensou: os números e formas geométricas existem na natureza, mas sua não existência material faz deles serem não reais? O 3 está errado, ele não existe? Ele é real, apenas não existe materialmente. A matemática é pura abstração. Ela é descoberta quando tiramos todas as categorias de um ser e mantemos apenas a quantidade. Não existe um ser na natureza que seja apenas quantidade, mas nossa inteligência consegue acessar este mundo não material. Diferente de um ser individual e concreto, como eu que vos falo, o conceito de 3 vale para todas as realidades em que se encaixar nos fatos. Então nós estamos vendo uma realidade não material, mas que é real. Podemos falar 3 pessoas estão naquela casa, 3 bananas estão naquela casa e muitos outros exemplos parecidos. E sempre estaremos certos quando a realidade corresponder ao conceito do número. É uma ideia universal, que está acima do tempo e do espaço. O número 3, a justiça e o triângulo são exemplos de conceitos universais. Eles não mudam, são sempre os mesmos. E por isso, podemos entender que eles existem além do tempo e do espaço. O triângulo, por exemplo, em qualquer lugar do universo, sempre terá 3 lados. Esses universais podemos entender que existem no plano transcendente. E assim, nós os aplicamos nas situações concretas do mundo. Por isso, em cada caso concreto, eles serão aplicados de um modo específico para aquele caso, mas eles continuam sendo o mesmo princípio eterno.
Quando fazemos o cálculo 2 mais 2, sem contar nenhuma realidade material, na pura abstração, encontramos o número 4. 2 mais 2 resulta em 4, mesmo se nenhum humano estiver fazendo esse cálculo. E Platão observou que essa realidade é válida tanto na Grécia quanto na Itália, tanto na Terra quanto em Marte. O universo pode acabar. 2 mais 2 continuará resultando em 4. 1000 gerações podem passar pela Terra. 2 mais 2 continuará resultando em 4. O materialismo não consegue explicar por que a matemática é tão fundamental para a estrutura do universo. A ideia materialista de que a matemática e as leis da natureza são apenas uma ferramenta descritiva ignora o fato de que novas movimentações e ações físicas não criam uma nova ordem, elas se encaixam, obedecem e são descritas por uma ordem pré-existente à matéria. Também podemos perguntar: por que os resultados dos cálculos matemáticos não dependem da matéria para estarem corretos? E ainda tem mais. As leis da física são as mesmas em todo o universo, e elas não dependem do lugar ou das circunstâncias momentâneas da matéria para serem válidas e serem iguais. Esses fatos dão razão a quem vê a matemática e as leis da natureza como pré-condição da ordem física, e não como um reflexo dela. Elas não são descrições dos efeitos físicos, mas uma ordem pré-estabelecida. Se não existissem leis prévias que organizam a matéria, o mundo seria caótico, os movimentos seriam imprevisíveis e a desordem seria constante. Nós não teríamos a gravidade constantemente nos mantendo no chão, mas cada hora voaríamos para um lugar diferente, até mesmo iríamos para o espaço, e várias maluquices do gênero. Tudo se alteraria sempre. A realidade nos mostra o oposto disso. Nós vemos regularidade, estabilidade e repetição. As leis fundamentais do universo não mudam, e é essa fidelidade que sustenta tudo o que conhecemos. Encontramos uma ordem subjacente, uma inteligência nas leis, como se a realidade fosse planejada para fins específicos. Por trás das variações materiais, descobrimos com a inteligência uma ordem estável operando. Esse, meus amigos, é o início da percepção de um mundo imaterial, para além do tempo e que rege o nosso tempo. E toda essa descoberta foi feita de maneira puramente racional. Não é uma crença religiosa cega. Nós não criamos essas realidades, nós as descobrimos. Nós não inventamos que 2 mais 2 é igual a 4, mas nós descobrimos isso. Newton não inventou a gravidade, por exemplo. Ele a descobriu. E podemos ir além. Platão mostra que quando buscamos justiça, verdade, bondade ou beleza, não vemos a justiça com os olhos, nem tocamos a verdade com as mãos, mas todos reconhecem sua existência e validade através da inteligência. Todas as sociedades possuem um tribunal de justiça, tribunais que buscam a verdade. O ser humano deseja a verdade. Isso que estamos analisando são realidades imateriais, universais e constantes, que não mudam conforme o tempo ou a cultura. Unindo essas observações, Platão concluiu que existe um mundo que transcende o mundo físico, acessado não pelos sentidos, mas pela inteligência. Um mundo de ideias, fundamentos invisíveis que dão forma e sentido ao mundo visível. Platão afirma que essas realidades imateriais são superiores aos objetos materiais, porque elas são eternas e imutáveis, enquanto o mundo material é transitório e passivo de corrupção. Leis pensadas, organizadas, e para Platão, por uma inteligência superior a este mundo. Pense nos seres vivos. Existe um ideal a ser seguido, uma forma que molda a matéria para gerar um tipo de ser que não foi elaborado por nós. Quando o homem e uma mulher se amam, o útero da mulher começa a moldar a matéria que ela consome em um ser específico. Mas isso não é o DNA? Alguém pode dizer. Mas o DNA não seria uma prova ainda maior da forma pré-programada? Cada ser sempre gera sua própria forma para finalidades e realizações que lhe são específicas. Um ser humano não se reproduz com um porco e gera uma nova forma feia. Cada ser tem sua forma e nela busca sua melhor realização. Um ser humano que se afasta da forma ideal passa a ter diversos tipos de problemas e insatisfações, dores, fadigas, baixa autoestima e tristeza. É como se a realidade implorasse para que cada coisa atinja o auge de sua forma, atinja sua finalidade, uma busca que guia os seres vivos. A lei natural universal e inescapável de buscar o bem e evitar o mal, seguida tanto por uma galinha quanto por um cientista renomado.
Aristóteles, esse grande aluno de Platão, mostrou em suas análises da biologia e da metafísica que cada ser tem um propósito, uma finalidade dada pela natureza. O olho existe para enxergar, o coração para bombear o sangue e o estômago para digerir o alimento e transformá-lo em energia. O DNA existe para ordenar os seres vivos. E o que falar do sistema imunológico, que existe justamente para eliminar os patógenos que prejudicam a nossa vida? E nós não vemos propósito apenas na biologia, mas nós vemos na base da realidade, nas leis da física. A força nuclear forte, uma das 4 principais forças da matéria, visa manter os prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico. O eletromagnetismo serve para manter os átomos coesos e permitir as interações entre partículas carregadas, e assim por diante. Mas, por mais que isso possa parecer óbvio para muitos de nós, muitos cientistas modernos são completamente contra a ideia da existência de finalidades e propósito na natureza e no universo. Essa rejeição é comum, especialmente no contexto do materialismo mecanicista, que praticamente dominou as ciências naturais a partir do século XVII. Mas essas falas e teorias não passaram batidas. Desde o princípio causaram fortes reações de grandes cientistas e filósofos da linha aristotélico-tomista. Um deles é Edward Feser, filósofo americano que fez um livro inteiro para mostrar a falha desses argumentos. Segundo ele, a própria ciência moderna só é possível porque há regularidade e previsibilidade no universo. E isso já pressupõe uma ordem finalística na natureza. Se não houvesse uma causa final, um para quê nas coisas, nem sequer poderíamos confiar em leis da natureza, porque os comportamentos naturais seriam arbitrários e não poderiam ser calculados. Negar que as coisas tendem a um fim, a uma causa final, como disse Aristóteles, é negar a essência da natureza. Eliminar a finalidade do mundo é tornar irracional o que é claramente ordenado. O cosmos não é um acidente sem direção, é uma realidade com propósito, como vimos em Pitágoras, Kepler, Newton e muitos outros. É nesse momento que nós encontramos o ponto central do primeiro capítulo deste documentário, a quinta via de Santo Tomás de Aquino para descobrirmos a existência de Deus. Depois de tudo que vimos, as órbitas que seguem proporções exatas, a música que nasce da matemática, as constantes físicas ajustadas com precisão e as ideias eternas como as leis da física e os conceitos de justiça e verdade, a conclusão é clara. Isaac Newton sintetizou a resposta de uma bela maneira para nós. Este belíssimo sistema do Sol, planetas e cometas só poderiam proceder do conselho e domínio de um ser inteligente e poderoso. Este ser governa todas as coisas, não como a alma do mundo, mas como Senhor sobre tudo. E por conta de seu domínio, ele costuma ser chamado de Senhor Deus ou Governante Universal. Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, por Sir Isaac Newton. Ao sintetizar muitas das principais leis da natureza, Newton mostrou que vivemos em uma realidade organizada, planejada. Em sua quinta via para demonstrar a existência de Deus, Santo Tomás de Aquino escreveu: Vemos que seres irracionais, como os corpos naturais, que carecem de conhecimento, operam em vista de um fim, o que se conclui de operarem sempre ou frequentemente do mesmo modo, para conseguirem o que é ótimo, donde resulta que chegam ao fim, não pelo acaso, mas pela intenção. Mas os seres sem conhecimento não tendem ao fim sem serem dirigidos por um ente conhecedor e inteligente, como a seta pelo arqueiro. Logo, há um ser inteligente, pelo qual todas as coisas naturais são ordenadas para seu fim, e a que chamamos Deus. De forma impressionante, uma outra descoberta da física moderna se encaixou de forma precisa com a visão teísta de Newton e a quinta via de Santo Tomás de Aquino. Uma constatação que parece ter sido antecipada por Santo Tomás séculos antes da ciência moderna existir.
Mas essa descoberta não veio dos mosteiros ou das universidades medievais. Ela surgiu em um cenário bem diferente. Para encontrá-la, precisamos viajar até a Revolução Industrial, uma época de máquinas estrondosas, vapor em ebulição e cidades que nunca dormiam. Foi nesse turbilhão de progresso que a ciência revelou um dos conceitos mais intrigantes da física moderna, a entropia, uma lei fundamental que impacta muito nossa compreensão do universo. No século XIX, os europeus estavam criando máquinas inovadoras que cumpririam funções nunca antes vistas. Máquinas a vapor passaram a mover navios gigantescos. Peças de metal passaram a ser produzidas em larga escala, possibilitando a criação de carros, máquinas de impressão, tear mecânico e muito mais. As máquinas a vapor da época funcionavam queimando combustível para gerar calor, que então era usado para produzir vapor e mover pistões ou turbinas. A eficiência dessas máquinas, ou seja, quão bem elas podiam converter calor em trabalho útil, não era tão boa. Isso limitava, por exemplo, a velocidade dos trens, a capacidade das máquinas de produzir mais objetos e gerava outros empecilhos. Os cientistas queriam aumentar o calor para aumentar a força e eficiência das máquinas, mas isso não acontecia. Eles se esbarram em dificuldades que não entendiam completamente. Mesmo nas máquinas mais bem projetadas, uma parte do calor sempre escapava, sempre. Dissipava-se no ambiente, não era falha, mas um padrão. Mesmo nas máquinas mais precisas, projetadas com rigor, uma parte escapava. Silenciosamente, ele se dissipava no ambiente como um sopro que se perde no ar. O cientista Rudolf Clausius não podia ignorar isso. Era mais que um detalhe técnico, era um padrão. Ele resolveu se debruçar arduamente sobre a questão. Estudando o comportamento das forças físicas nas máquinas, Clausius chegou a uma conclusão matematicamente comprovada. O resultado da sua pesquisa passou a ser chamado de segunda lei da termodinâmica, tamanha sua importância, sendo comprovada por diversos outros cientistas. Ele descobriu cabalmente que a desordem chamada de entropia sempre tende a aumentar com o tempo. Assim como as demais leis do universo, a entropia é válida para toda a natureza, em todo o universo. Pense em um ovo quebrando. Ele vai de inteiro, da ordem, para espalhado, desordem, com facilidade, mas nunca volta a ser inteiro sozinho. As forças da natureza fazem um ovo cair e quebrar, se espalhar e se desfazer, mas elas não fazem ele um ser complexo e bem feito como o ovo. O mundo, com apenas forças da natureza, alcança um estado caótico. Sem um ser consciente, nenhuma ordem surge, nenhum propósito aparece. Uma pedra rola morro abaixo, mas nunca subirá sozinha. A areia dança com o vento, mas não constrói castelos. As folhas caem da árvore no outono, mas não se juntam para formar um tapete perfeito. E um raio destrói uma árvore, mas nunca suscita uma bela unidade vegetal que produz doces frutos. Pegue todos os elementos necessários para construir um prédio e arremesse-os em um terreno vazio infinitas vezes. O resultado nunca será uma construção como a do Louvre ou Partenon. Precisamos de pessoas e pessoas muito inteligentes. Os rios unem diversos tipos de matéria, mas não chegam perto de gerarem seres vivos. Já percebeu isso? Seres vivos só vêm de seres vivos. Seres vivos possuem milhares de estruturas com finalidades perfeitas, mas o calor, a gravidade e o rio que corre não conseguem gerar seres com finalidades perfeitas. Logo, de forma semelhante a Newton, Clausius e outros cientistas, podemos chegar a uma lei universal. É necessário que um ser racional tenha criado e ordenado o universo. A ordem visível no universo aponta para uma mente que o estruturou com precisão. Não é apenas sugestiva, é fortemente indicativa da necessidade de uma causa inteligente. Seres irracionais não têm capacidade de operar em vista de fins específicos com habitualidade, mas é isso que vemos em níveis altamente complexos no universo. O universo precisa de Deus, não indica nem denota, precisa. O que é importante frisar é que esse conhecimento não é menos real por ser descoberto pela abstração mental.
Correntes de ensino moderno defendem que o conhecimento filosófico é subjetivo, desmerecendo as descobertas que estamos fazendo. No curso sobre a existência de Deus, na área de assinantes do Filologos, as origens deste pensamento são encontradas no nominalismo de Ockham e depois no iluminismo que culminou no positivismo materialista de Comte. Esses e muitos outros desvios modernos e pós-modernos tomaram a educação e afastaram as pessoas de Deus e das teorias filosóficas clássicas. No curso, você descobrirá o que a filosofia clássica ensina sobre o funcionamento do intelecto e a veracidade de suas investigações, permitindo o conhecimento real e concreto sobre Deus e a vida. Esses estudos permitem que você não se afaste de Deus e a sua relação com Ele passe a ser objetiva e racional, permitindo que nem sentimentos ruins, nem dificuldades da vida lhe tirem do caminho da virtude. Toque no link da descrição e faça sua assinatura. Seu financiamento também permitirá que continuemos a missão de resgatar o conhecimento da verdadeira ciência para milhões de pessoas que não teriam acesso a esse tesouro, nem mesmo em muitos dos meios formais de ensino. Faça sua assinatura para juntos resgatarmos a alta cultura no Brasil. Agora é hora de voltarmos para o documentário. Em breve descobriremos a primeira via de Santo Tomás de Aquino em união com a ciência moderna. Mas antes disso, precisamos dedicar um breve tempo a um bloco importante: os melhores argumentos ateístas e agnósticos contra a existência de Deus. Contrapor nossas ideias é essencial para alcançar a verdade, sendo mesmo que fazer elas passarem por um teste de resistência, um teste de veracidade. Se elas sobreviverem aos melhores argumentos contrários, elas vencem, e assim a verdade é encontrada. O próprio Santo Tomás de Aquino fazia isso repetidamente em suas obras, especialmente na Suma Teológica, que é a principal base desse documentário. Agora nós conheceremos os professores mais respeitados das maiores instituições de ensino do mundo, que militam continuamente contra Deus. Vamos ver quem vencerá. Richard Dawkins, biólogo formado que chegou a ser professor na Universidade de Oxford, é um dos maiores militantes do ateísmo no mundo. Em seu livro O Rio que Saía do Éden, uma visão darwinista da vida, ele escreveu uma anti-quinta via de Santo Tomás de Aquino, afirmando: O universo que observamos tem exatamente as propriedades que, no fundo, esperaríamos. Não tem design, não tem propósito, não tem mal, não tem bem, nada, a não ser indiferença cega e impiedosa. A tese de Dawkins implica que o universo e os seres que nele habitam existem sem finalidade ou objetivo útil. Para ele, as coisas simplesmente são, e o impulso de buscar significados transcendentais reflete mais uma característica humana do que uma realidade cósmica. Dawkins afirma que a natureza funciona por leis mecânicas, sem necessidade de propósito intrínseco, sem finalidade ou objetivos. E baseado em que ele fala isso? Em seu livro O Relojoeiro Cego, Dawkins dá exemplos. Um dos principais é o ensaio do biólogo Stephen Jay Gould sobre o polegar do panda. O panda gigante possui um osso avantajado em sua mão que funciona como um falso polegar. Esse osso é perfeito para sua dieta, pois permite que ele agarre e coma bambus, seu principal alimento. Para o biólogo Gould, isso demonstra a improvisação da evolução arbitrária. Para ele, em vez de criar algo novo, os seres vivos reutilizam e adaptam estruturas existentes, mesmo que a solução não seja ideal. E esse é o argumento. What? Me desculpe, mas para mim isso é irracional. Primeiro veja isso. Agora vamos lá. Dawkins afirma que o universo não possui design, não possui finalidades, que tudo é obra do acaso. E então ele dá exemplo de uma parte de um animal que tem uma forma perfeita para viver bem. E aí entramos em outro ponto essencial. Do acaso e da aleatoriedade pode surgir uma estrutura perfeitamente ordenada para atingir um fim específico. Resumindo a argumentação de Dawkins, vemos que ele afirma que a evolução darwiniana demonstra que a realidade existe e se desenvolveu sem precisar de Deus. Mas existe um grande problema nisso.
Embora a evolução supostamente possa explicar a complexidade biológica moderna, ela não resolve a questão da organização do cosmos, das leis naturais e até mesmo da origem da existência. E esses fatores são essenciais para a evolução poder acontecer. A teoria da evolução pressupõe a existência de uma realidade já formada, com leis naturais muito bem estabelecidas para que ela funcione. E ainda tem mais. Um experimento feito no século XX mostrou empiricamente que não existem provas de que a vida pode vir da não-vida. Em 1953, os químicos Miller e Urey queriam comprovar que a vida poderia ter vindo de matéria não viva. Eles se inspiraram na hipótese de Alexander Oparin e J.B.S. Haldane sobre a sopa primordial. Essa teoria defende a seguinte ideia: em um ambiente aquoso da Terra primitiva, moléculas inorgânicas simples foram submetidas a condições extremas, como descargas elétricas e radiação, o que teria levado à formação espontânea de moléculas orgânicas. Com o tempo, essas moléculas orgânicas se acumularam em uma sopa química, onde interações teriam levado à formação dos primeiros sistemas pré-biológicos que depois dariam origem à vida. E desta vida, todas as outras formas de vida surgiriam. Em 1953, os químicos Miller e Urey simularam as condições da Terra primitiva em laboratório, utilizando uma mistura de gases como metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água, que se acreditava representar a atmosfera inicial. Durante dias, aplicaram descargas elétricas, simulando raios para fornecer energia para as moléculas. O resultado, a formação de aminoácidos, mas não geraram vida. Já existiam moléculas inorgânicas na simulação, e a junção delas gerou uma combinação nova, que é chamada de molécula orgânica. Essas moléculas, embora formadas, não se auto-organizaram espontaneamente em estruturas como metabolismo, replicação ou informação funcional, características essenciais da vida, nem chegaram perto. O resultado pode ser comparado a colocar peças de Lego com alguma predisposição para se encaixar em um tanque e agitá-lo. A pergunta fundamental não é como a complexidade biológica se desenvolve após o surgimento da vida, mas como a ordem do universo e a vida surgiram em primeiro lugar. A evolução não explica a origem da vida, nem como as condições iniciais do universo levariam à formação de estruturas complexas. O Papa Francisco abordou essa questão em um discurso à Pontifícia Academia de Ciências no dia 28 de outubro de 2014. L'evoluzione nella natura non contrasta con la nozione di creazione, perché l'evoluzione presuppone la creazione degli esseri che si evolvono. Agora temos outra questão para analisar, elaborada de forma mais refinada do que os argumentos de Dawkins. Vejamos o que diz um dos maiores defensores do ateísmo, considerado por alguns como um dos maiores cientistas da modernidade. Seu nome é Stephen Hawking. No início de sua carreira, no final dos anos 80, Stephen Hawking afirmou: toda a história da ciência tem sido a compreensão gradual de que os eventos não acontecem de maneira arbitrária, mas refletem uma certa ordem subjacente, que pode ou não ser divinamente inspirada. Veja que ele mesmo refutou o biólogo Richard Dawkins, já que com seus estudos de física, ele comprovou que existe uma ordem que rege todo o universo. Mesmo admitindo a ordem universal, Hawking se voltou contra Deus posteriormente, criando um outro argumento famoso em prol do ateísmo. Ele afirmou: eu penso que o universo foi espontaneamente criado do nada, de acordo com as leis da ciência. Se você aceitar, assim como eu, que as leis da natureza são fixas, então não demora muito para se questionar. Qual o papel que existe para Deus? Livro Breves Respostas para Grandes Perguntas. Para ele, isso significa que o universo não precisa de uma causa externa, defendendo que as leis fundamentais do universo, como a gravidade e o eletromagnetismo, produziriam toda a ordem e finalidade que conhecemos hoje.
Mas como as leis do universo surgiram? Como a complexidade e ordem do universo surgiu por essas leis? Uma das justificativas de Hawking para a origem do universo são as flutuações quânticas. As flutuações quânticas são variações temporárias de energia no vácuo quântico, que é o estado de menor energia possível que conhecemos segundo a física quântica. Embora pareça vazio, o vácuo quântico está cheio de atividade invisível, com partículas virtuais surgindo e desaparecendo o tempo todo, uma realidade que ainda não compreendemos muito bem. No vácuo quântico, pares de partículas e antipartículas virtuais, como um elétron e um pósitron, surgem espontaneamente e se aniquilam quase instantaneamente, em frações de segundo. Hawking acreditava que a inflação cósmica, um período de expansão exponencial extremamente rápido, gerado logo após o Big Bang e existente até hoje, era essencial para transformar as flutuações quânticas primordiais nas estruturas que observamos no universo hoje, como as galáxias, os aglomerados, as estrelas, etc. No entanto, físicos como Paul Steinhardt, que é um dos descobridores da teoria da inflação cósmica, mostram que essa mesma teoria requer condições iniciais muito específicas para funcionar. Ele mesmo fala de um ajuste fino, uma organização de condições muito específicas. Para Aristóteles, Platão e Santo Tomás de Aquino, somente o ser racional é capaz de deliberar e ordenar meios em vista de um fim. E a própria realidade confirma isso. Apenas nós, seres humanos, conseguimos dominar e transformar a natureza quase que substancialmente. Só nós somos capazes de inteligir o mundo. A ciência moderna exige provas empíricas, pois aqui temos uma prova clara diante dos nossos olhos. Em toda a realidade conhecida, apenas pessoas racionais e conscientes têm a capacidade de organizar, de propor novas finalidades. Então, a teoria de Hawking pode inclusive ser um argumento para Deus e a sua criação. E as críticas à teoria de Hawking sobre a origem do universo vão além. Não há evidências experimentais diretas ou correspondência fenomenológica que comprovam sua teoria. Isso quer dizer o seguinte: eu afirmo que a razão humana tem capacidade para criar finalidade, sentido e ordem. Então, se eu afirmei isso, eu tenho que comprovar a minha tese. E como eu posso fazer isso? Nesse caso em questão, as provas são vistas todos os dias. É próprio do ser humano criar objetos que cumprem finalidades específicas. A própria câmera e o microfone que estão possibilitando você assistir esse documentário mostram isso. Diferentes matérias foram extraídas da natureza e unidas para poderem cumprir essas finalidades específicas. Logo, afirmar que um ser racional criou o universo é uma afirmação que possui lógica e provas empíricas, que são reproduzidas por nós, seres racionais, a cada minuto. Agora, se alguém afirma que a vida pode surgir da não-vida, ou da aleatoriedade, ou das forças da natureza, essa pessoa precisa provar sua afirmação com um experimento empírico que possa ser repetido, que demonstre que sua teoria é possível. E no caso de Hawking, ele foi criticado por colegas de alto gabarito justamente por não apresentar essas provas e esses testes necessários. E essas críticas foram feitas simplesmente por Roger Penrose, ganhador do Prêmio Nobel de Física em 2020, cavaleiro da Inglaterra por suas contribuições à ciência e professor emérito da Universidade de Oxford, que inclusive foi um dos principais colegas de Hawking nos anos 70 e 80. Após uma parceria de sucesso, os dois continuaram a relação fraterna, mas cada um com seus trabalhos. Após Hawking lançar o principal livro em defesa do ateísmo, O Grande Projeto, Penrose analisou os argumentos físicos do antigo colega e ficou espantado com as afirmações contundentes que Hawking publicou sem apresentar provas ou testes. Ele afirmou que a teoria de Hawking não chega nem mesmo a ser uma teoria, mas uma coleção de esperanças que leva a conclusões errôneas. Penrose se identifica como agnóstico e nunca militou por uma teoria teísta. As suas críticas a Hawking se restringem apenas a dados e teorias da física. Veja o que ele disse. Well, I'm going to say I think it's actually stronger than that. Okay. That what is referred to as M theory isn't even a theory. Yes.
It's a collection of ideas, hopes, aspirations. Exactly. It's not even a theory. And I think the book is a bit misleading in that respect. It gives you the impression that here is this new theory which is going to explain everything. It's nothing of the sort. It's not even a theory, and it certainly has no observational... partly it's this 10 to the 500 you refer to. This is one of the interesting aspects of what he appears to be saying, is that M theory shows that the universe can create itself, so to speak, out of nothing. I mean, is that something which science can ever really tell us or be definitive? Take a stance on? Certainly not doing it yet. I think the book suffers rather more strongly than many. I mean, it's not an uncommon thing in popular descriptions of science to latch on to some idea, particularly things to do with string theory, which have absolutely no support from observation. They're just nice ideas that people have tried to explore. But they will always remain theoretical. I mean, always is too strong. It may well be they just be refuted, but even that is something which is they're very far from any kind of observational or testability. Test, yes. They're hardly science. Ainda em uma perspectiva filosófica, outro colega de Hawking dedicou muitas conferências e escritos para mostrar que o pensamento de Stephen Hawking não corresponde à verdade. Seu nome é John Lennox, professor de matemática nível Fellow, mais alto grau de influência e reconhecimento da Universidade Green Templeton, uma das universidades que compõem a Universidade de Oxford. Após a publicação da teoria de Hawking, afirmando que o universo foi criado sem Deus, o matemático e filósofo Lennox respondeu em diversas ocasiões, mas uma das principais foi um artigo publicado no jornal Mail Online com o seguinte título: Como cientista, estou certo de que Hawking está errado. Não é possível explicar o universo sem Deus, afirmando o seguinte: A abordagem de Hawking é uma abordagem simplista, mas em nossa era secular é uma abordagem que parece ter ressonância com um público cético. Ao contrário do que afirma Hawking, as leis da física nunca podem fornecer uma explicação completa do universo. O que Hawking parece ter feito é confundir lei com agente. Seu chamado para nós escolhermos entre Deus e a física é um pouco similar a alguém exigindo que nós escolhamos entre o engenheiro aeronáutico Sir Frank Whittle, criador do motor a jato, e as leis da física para explicar o motor a jato. Essa é uma confusão de categoria. As leis da física podem explicar como funciona o motor a jato, mas alguém teve de construir a coisa, colocar combustível e iniciá-lo. O jato não poderia ter sido criado apenas pelas leis da física, por conta própria. A tarefa de desenvolvimento e criação necessitou da genialidade de Whittle como seu agente. Da mesma forma, as leis da física nunca poderiam ter realmente construído o universo. Algum agente deve ter sido envolvido. O argumento de Hawking me parece ainda mais ilógico quando ele diz que a existência da gravidade significa que a criação do universo foi inevitável. Mas como a gravidade existiu inicialmente? Quem a colocou lá? E qual foi a força criativa por trás de seu nascimento? Quando vemos algumas letras do alfabeto soletrando o nosso nome na areia, a nossa resposta imediata é a de reconhecer o trabalho de um agente inteligente. Quanto mais provável, então, é um criador inteligente por trás do DNA humano, o banco de dados colossal biológico que contém nada menos que 3,5 bilhões de letras. É fascinante que Hawking, ao atacar a religião, sente-se compelido a colocar tanta ênfase na teoria do Big Bang. Porque mesmo que os incrédulos não gostam, o Big Bang se encaixa exatamente com a narrativa cristã da criação. É por isso que, antes do Big Bang ter se tornado corrente, muitos cientistas estavam ansiosos para rejeitá-lo, pois ele parecia apoiar a história da Bíblia. Então não seria mais racional a tese de que foi um ser transcendente, pessoal e racional que organizou a existência, dada sua extrema complexidade para fins específicos e devido à nossa certeza de que apenas a inteligência pode ordenar
e o completo desconhecimento de outro tipo de força que pode criar ordem e propósito. O que vimos nas teses de Hawking é o gancho perfeito para o terceiro capítulo deste documentário, terceiro e último, para chegarmos na primeira via de Santo Tomás, o grande motor imóvel que nunca é movido. Mas antes de entrarmos nessa que é a principal via de Santo Tomás, é preciso lembrar algo muito importante. É muito necessário que você curta este vídeo e se inscreva no canal para que o algoritmo divulgue o vídeo e o canal ganhe mais força. Estamos descobrindo os maiores mistérios do universo e ainda temos muito o que investigar. Mas criar toda essa produção não é nem um pouco fácil. Para que continuemos com esse trabalho e possamos produzir produções cada vez melhores, precisamos do seu financiamento. Esses conteúdos exigem a contratação de editores de vídeo, softwares de vídeo, câmeras, microfones, equipamentos, salários, dedicação de muito tempo, pesquisa e muito mais. E esses recursos são caros. Eu creio que muitas pessoas assistirão esse documentário. Se 100 mil pessoas doarem R$10 para a próxima produção, nós teremos o suficiente para produzir um filme hollywoodiano. A próxima produção será baseada no escrito de um bispo americano chamado Fulton Sheen. Ele mostrou 2 chaves de leitura simples e profundas para descobrirmos as revelações do Deus verdadeiro que nos levam para o caminho de uma vida feliz na Terra e na eternidade. E elas analisam o seguinte: enquanto nesse documentário analisamos as evidências indiretas e naturais da existência de Deus, as profecias e os milagres cientificamente comprovados são provas irrefutáveis da ação de Deus e da sua comunicação conosco. E infelizmente isso tudo é muito pouco divulgado na mídia. Nós vamos investigar as manifestações divinas, profecias e milagres que rondam a história, iluminando o caminho que Deus deixou para nós. Para isso, precisamos de cumprir nossa arrecadação de fundos para fazer o documentário. Planejei viajar para Turim para examinarmos o Santo Sudário de perto e conversarmos com os principais especialistas no assunto. E ainda existem muitos outros locais em que Deus se manifestou diretamente para analisarmos. Esse tipo de conteúdo é escasso, de forma que sua produção trará uma luz extraordinária para as almas. Isso mostrará fatos que há muito tempo são deixados de lado e que prejudicam diversas pessoas que acabam não vendo sentido na vida, não entendendo a religião e muitas até mesmo sofrem de depressão devido à falta de sentido. Quanto mais você investir, melhor. Faremos uma produção ainda mais grandiosa e construiremos uma mídia grande que alcançará todo o planeta, devido especialmente aos nossos conteúdos em inglês. Então toque no link da descrição abaixo, aqui mesmo no YouTube, e faça sua contribuição para o próximo documentário. Quanto mais arrecadarmos, melhores serão as próximas produções. Precisamos fazer a verdade brilhar cada vez mais forte e você tem um papel fundamental nisso. Por agora você pode acessar o curso exclusivo da plataforma que aprofunda sobre a descoberta racional de Deus e nos permite entender Ele de uma maneira muito melhor, nos relacionando com Deus e continuando o caminho da virtude. Também fornecemos sessões de mentoria filosófica para você tirar suas dúvidas existenciais e alcançar o maior desenvolvimento de sua alma possível. Esse conteúdo é mais necessário do que nunca. Mesmo possuindo argumentos fracos e sem substância, o ateísmo e as ideologias ganharam muita força no século XXI. E ainda para entender mais sobre a cultura, ciência, filosofia e religião, você pode acessar gratuitamente a nossa newsletter aqui na descrição. Você vai ter acesso ao manifesto da empresa e informações exclusivas de difícil acesso que serão compartilhadas de graça. Agora voltemos ao documentário. É hora de conhecer a história do Big Bang e da primeira via de Santo Tomás de Aquino, uma evidência interessantíssima de que a ciência se conecta com a filosofia e pode mostrar muitos dos argumentos sobre Deus. Não foi em um laboratório de astrofísica nem em um supercomputador moderno que o criador da teoria do Big Bang passava a maior parte de seu tempo, mas sim no presbitério de templos católicos. A tese científica de que o universo teve um início de um ponto único, um verdadeiro Big Bang, foi criada por um padre belga com profundo amor pela ciência e pela fé. Seu nome, Georges Lemaitre. Além de ser sacerdote católico, Lemaitre era um físico e matemático brilhante e ainda foi oficial de artilharia do exército belga na Primeira Guerra Mundial.
Depois da guerra, obteve graduações e diversas especializações acadêmicas nas principais universidades do mundo, bem como as ordens sagradas da Igreja Católica. Sua vida foi inteira dedicada à fé e às ciências. Com as suas observações do universo e seus estudos sobre a relatividade geral de Einstein, o padre Lemaitre propôs algo audacioso no ano de 1927. O universo não era estático como muitos acadêmicos influentes acreditavam na época, incluindo o próprio Einstein. Para eles, o universo como um todo, em escala cósmica, não mudava. Mesmo que cada estrela e planeta se movimente, a distribuição de estrelas e galáxias era vista como eterna e fixa no conjunto. O todo do universo era fixo. Para a maioria dos cientistas, esse universo correspondia apenas à Via Láctea, considerada o limite do cosmos inteiro. Em outras palavras, o universo podia ser dinâmico localmente, mas era considerado estável e eterno no todo. A tese de Lemaitre quebrava isso, afirmando que o universo como um todo é dinâmico e continua a se expandir. Mais ainda, ele sugeriu que tudo começou a partir de um único ponto, um átomo primordial, um ponto de densidade infinita que explodiu para dar origem a tudo que conhecemos. No início, sua ideia foi recebida com ceticismo. A noção de que o universo teve um começo ia contra a visão predominante de um cosmos eterno, imutável e estático que dominava as academias do início do século XX. O próprio Einstein foi documentado que, ao ouvir Lemaitre, ele disse: "Seus cálculos estão corretos, mas sua física é abominável." Mas Lemaitre sabia o que estava fazendo. Ele continuou a defender sua teoria e, em 1951, apresentou sua ideia diretamente ao Papa Pio XII, que ficou impressionado. A ideia de que a ciência estava revelando algo profundamente consoante com a doutrina da criação o maravilhou tanto que ele declarou: De fato, a verdadeira ciência, quanto mais avança, tanto mais descobre a Deus, quase como se ele estivesse esperando atrás de cada porta que a ciência abre. Realmente parece que a ciência moderna, olhando para milhões de séculos atrás, conseguiu se tornar testemunha daquele primordial fiat lux, pelo qual do nada irrompe, com a matéria, um mar de luz e radiação, enquanto as partículas químicas dos elementos se separam e se reúnem em milhões de galáxias. A ciência confirma, com a concretude própria das provas físicas, a contingência do universo e a fundamentada dedução sobre a época em que o cosmos saiu das mãos do Criador. A criação no tempo, então, e, portanto, um Criador, Deus. É essa a voz, ainda que não explícita e nem completa, que nós pedíamos à ciência e que a atual geração humana espera dela. O Papa Francisco também se pronunciou sobre o assunto, dizendo: L'inizio del mondo non è opera del caos che deve a un altro la sua origine, ma deriva direttamente da un principio supremo che crea per amore. Il Big Bang, che oggi si pone all'origine del mondo, non contraddice l'intervento creatore divino, ma lo esige. O cientista Louis Pasteur, aquele que descobriu o processo de pasteurização, nome dado em sua homenagem, tinha declarado algo semelhante. Para ele, Um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Lemaitre era um padre fiel, e por esse motivo, muitos cientistas atacaram sua teoria, afirmando que era apenas uma tentativa de reforçar o criacionismo. Ele defendia que a ciência e fé eram campos diferentes, mas não excludentes. Mesmo com as críticas à teoria do padre, anos depois uma descoberta chocaria a comunidade científica e mostraria a inteligência do sacerdote Lemaitre. Observando as galáxias em seu grande telescópio, Hubble percebeu que elas não estavam simplesmente paradas no cosmos. Elas estavam se afastando de nós e quanto mais distantes, mais rápido elas se moviam. Muitos cientistas, incluindo o próprio Hubble, eram cautelosos, mesmo que os dados que estavam surgindo fossem incontestáveis. Ainda faltava algo, faltava mais uma prova de que o universo realmente começou com o Big Bang. E ela veio de forma inesperada em 1965 nos Estados Unidos.
Arno Penzias e Robert Wilson eram físicos especializados em radioastronomia. Na década de 60, eles trabalhavam nos laboratórios Bell, em Holmdel, Nova Jersey, onde estavam ajustando uma antena de micro-ondas de 6 metros de diâmetro. Penzias e Wilson estavam interessados nas micro-ondas pelo seu potencial em rádio, astronomia e telecomunicações. As micro-ondas são emitidas por objetos astronômicos de diversas naturezas, como galáxias e nuvens de poeira interestelar. Detectar essas emissões permite estudar processos como formação de estrelas e galáxias, pois as micro-ondas trazem informações sobre a temperatura, densidade e movimento de materiais em ambientes intergalácticos. Elas são particularmente úteis em estudos astronômicos, porque conseguem penetrar a atmosfera da Terra com pouca interferência. Quando eles estavam adaptando as antenas, eles notaram um ruído de fundo persistente em todas as direções que não conseguiam eliminar. Para identificar a origem do ruído, eles consideraram várias possibilidades. A primeira delas foi defeito no equipamento. Eles verificaram cuidadosamente todos os componentes da antena e realizaram ajustes, mas o ruído continuava presente. A segunda possibilidade avaliada foi interferência terrestre. Eles pensaram que poderiam ser algum sinal vindo de fontes próximas, como emissores de rádio ou televisão. Contudo, o ruído não parecia ser causado por interferência humana. E a terceira possibilidade analisada foi de interferência ambiental. Penzias e Wilson até consideraram que o ruído poderia vir de detritos biológicos. Eles encontraram excrementos de pombos na antena, acreditando que isso poderia causar algum tipo de distorção. Após limparem a antena e retirarem os pombos, o ruído permaneceu. Depois de eliminarem todas essas possibilidades, eles concluíram que o ruído não era causado por fatores locais ou técnicos. Mas então, de onde ele vinha? Na mesma época, um grupo de cientistas liderado por Robert Dicke, da Universidade de Princeton, estava trabalhando em uma teoria sobre a origem do universo. Eles previam que, se o universo tivesse começado com um evento explosivo como o Big Bang, deveria existir um resíduo de radiação espalhado por todo o cosmos. Essa radiação seria muito fraca, mas ainda detectável, e teria a forma de micro-ondas devido ao resfriamento do universo ao longo dos anos. Penzias e Wilson entraram em contato com Dicke e sua equipe para discutir o estranho ruído que haviam detectado. Quando Dicke ouviu os detalhes, ele imediatamente percebeu que aquilo era exatamente o que sua equipe estava procurando: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. A radiação cósmica de fundo é uma espécie de eco do Big Bang. Ela é composta por micro-ondas que foram emitidas após a explosão inicial, quando o universo esfriou o suficiente para que átomos neutros se formassem e a luz começasse a viajar livremente pelo espaço. Essa radiação ainda está presente em todas as direções do cosmos, carregando informações sobre o início do universo. A descoberta de Penzias e Wilson foi revolucionária, porque ela forneceu mais uma evidência direta do Big Bang. Até então, outras teorias ainda estavam competindo para explicar a origem do universo, mas a radiação cósmica de fundo confirmou que o universo teve um começo quente e denso. Penzias e Wilson publicaram sua descoberta em 1965, e o trabalho foi rapidamente reconhecido como um marco na ciência. Em 1978, eles receberam o Prêmio Nobel de Física por sua contribuição. Hoje, a radiação cósmica de fundo continua sendo estudada por telescópios modernos, como o WMAP e o Planck, ajudando cientistas a entenderem melhor a composição, a forma e o destino do universo. Analisando as provas empíricas, vemos que o universo, a matéria, eles tiveram um começo, e essa corrente de causalidades fez o mundo ser como nós conhecemos hoje. O Big Bang, então, se tornou a principal teoria da origem do universo, a tese com mais evidências empíricas. Nossa realidade nasceu de uma explosão cósmica primitiva e está crescendo desde então. Mas, como da explosão inicial surgiu a ordem, a harmonia e as finalidades que observamos?
Como vimos de início, as forças físicas não geram ordem por si só, pelo contrário. E novamente, o que sabemos é que um ser racional sim tem capacidade de criar harmonia. Isso leva à crença de que o ser inicial, o ser que sustenta tudo, não pode ser impessoal e irracional, mas sim uma pessoa consciente que fez tudo de forma deliberada, intencional. O Big Bang não prova que o universo veio do nada ou que a matéria não existe eternamente. Mesmo indicando tudo isso, não prova. Mas o Big Bang prova sim que o universo que conhecemos hoje teve início de um ponto inicial e foi se expandindo. Mas por que isso é importante para a nossa investigação sobre Deus? Por dois motivos principais. Porque as provas científicas são extremamente coerentes com o livro do Gênesis. E segundo, porque elas reforçam ainda mais a argumentação filosófica de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, que não precisam que o Big Bang seja real para estarem corretas, mas que se tornam ainda mais contundentes com a teoria do padre Lemaitre. Vamos entender cada ponto por partes. O livro do Gênesis começa afirmando o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. O Big Bang mostra que o nosso universo atual teve um princípio de um ponto único. E agora as coisas vão começando a ficar ainda mais surpreendentes, conexões mais fortes são feitas. O Gênesis fala da criação da luz antes do sol e das estrelas. O primeiro livro das Sagradas Escrituras começa da seguinte maneira, abre aspas: no princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava vazia, sem forma, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. E mais adiante está escrito: Deus disse: façam-se os luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, que sirvam eles de sinais e marquem o tempo, os dias e os anos, e resplandeçam no firmamento para iluminar a terra. E assim se fez. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite, e fez também as estrelas, fecha aspas. Hoje, a ciência descreve uma radiação cósmica primordial que já existia antes da formação dos astros. Essa radiação emitia uma forte luz devido à atividade dos fótons do plasma inicial. Ainda depois da expansão e resfriamento do universo, esses fótons, que são a luz, passaram a viajar livremente pelo universo, bem antes da formação dos astros e dos planetas. Impressionante, especialmente para a época, ter a noção de que a luz veio antes do Sol. E ainda temos outro ponto importante. O Gênesis mostra uma criação em etapas ordenadas. E a cosmologia moderna também descreve uma sequência progressiva do universo. Primeiro energias, partículas, átomos, depois estrelas, planetas e a vida. É impressionante, impressionante demais. E tudo se encaixa muito bem. E ainda existem muitas outras conexões e pontos interessantes, mas que são muito extensos e fugiriam do tema deste documentário, que é a busca por evidências científicas e filosóficas. Esse assunto ficará para os próximos documentários. Agora, nós veremos a descoberta de Aristóteles, que foi refinada por Santo Tomás de Aquino. A descoberta do motor imóvel, o motor que move tudo e não é movido. Uma teoria que, especialmente devido à ideia de ato e potência de Aristóteles, é reforçada pelo Big Bang, mas não precisa de que ele seja real para ser válida. Conheça agora o que os grandes teóricos da filosofia clássica descobriram e nos ensinaram. Aristóteles, considerado por muitos como o pai da biologia, fixou seu olhar na natureza como quem desvenda um mistério sagrado. Ele observava cada ser vivo, cada folha que tremia ao vento, cada criatura que se movia sob o sol, buscando entender uma coisa: qual é o propósito disso tudo? O que ele viu na natureza foi algo profundo, quase hipnotizante. Tudo é conectado por uma corrente invisível de causas, como peças de um dominó cósmico caindo em perfeita harmonia.
Imagine uma folha caindo de uma árvore. Ela não cai sozinha. O vento a empurra, um sopro invisível que nasce de diferenças de pressão atmosférica. E essas pressões, como surgem? Elas surgem do calor, da interação das temperaturas que moldam o ar ao nosso redor. Cada evento, cada movimento é o eco de algo que veio antes, uma cadeia de causas que se estende até realidades imemoriais. E quando olhamos para os seres vivos, esse padrão se torna ainda mais claro, quase gritante. A vida só vem da vida. Dos livros mais simples aos tratados mais avançados da biologia, essa verdade ressoa como um dogma eterno. Agora pare por um momento e olhe para dentro de si. Você existe, mas por quê? Você nasceu, sentiu o calor do sol, ouviu o som da chuva, mas tudo isso só foi possível por causa de uma corrente inquebrável que veio antes de você. Seus pais te conceberam, te nutriram, te protegeram com o amor total que exigiu tudo deles. E os pais deles fizeram o mesmo, e os pais dos pais deles também, numa linhagem que se perde na névoa da história. Sem eles, você não estaria aqui. Nada existe isolado, nenhum ser vivo é uma ilha. Somos todos elos de uma corrente sagrada, uma teia de vida que nos conecta ao passado e ao início de tudo. E é exatamente nesse início de tudo que encontramos a pergunta que queima em nossos corações desde o primeiro dia da humanidade. De onde viemos? Por que existimos? Louis Pasteur, no século XIX, já mostrou em seu experimento científico que a vida só vem da vida. Ele queria testar a teoria antiga da geração espontânea, segundo a qual a vida poderia surgir do nada. Por exemplo, vermes aparecendo da carne podre ou micro-organismos surgindo do caldo nutritivo. Algo defendido por grandes nomes da ciência antiga, até mesmo Aristóteles. O que Pasteur fez então? Ele preparou frascos de vidro com caldo nutritivo, um meio ideal para crescimento de micro-organismos. Ele aqueceu os frascos, esterilizando o caldo e matando qualquer micro-organismo pré-existente. Os frascos tinham um pescoço longo e curvado em forma de S, que permitia a entrada de ar, mas impedia que poeira e micro-organismos do ambiente chegassem até o caldo. Enquanto o pescoço permanecia intacto, nenhum micro-organismo surgiu no caldo. Mas, quando Pasteur quebrava o pescoço do frasco, permitindo que poeira e micro-organismos entrassem, rapidamente apareciam organismos vivos, vindos de fora. Qual foi a conclusão disso? O caldo não gerava vida sozinho. A vida só aparecia quando havia contaminação com vida pré-existente. Assim, Pasteur derrubou cientificamente a ideia da geração espontânea e estabeleceu o princípio da biogênese. A vida só vem da vida. E muitos outros estudos posteriores confirmaram ainda mais essa tese. Esse experimento foi um divisor de águas, pois mostrou que processos naturais e matéria bruta, isoladamente, não produzem vida, reforçando a necessidade de uma causa anterior já viva para gerar novos seres vivos. Sabemos que nada vem do nada. A vida não vem do nada. Então precisamos de um ser vivo que seja vivo por si mesmo, que tenha a força da vida em si mesmo. Um ser necessário, um ser que subsiste por si mesmo, um ser que não depende de nada, mas de quem tudo depende. A terceira via de Santo Tomás não é exatamente assim. Eu elaborei essa ideia me baseando na terceira via. Para conhecermos de fato o que Santo Tomás elaborou sobre este assunto, precisamos primeiro conhecer sua principal argumentação sobre a qual as outras se baseiam. A primeira via para conhecer a Deus pela razão natural. Observando as questões mais banais e básicas da vida, Aristóteles e Santo Tomás de Aquino nos guiarão em uma jornada para encontrar Deus. Para entender a primeira via de Santo Tomás de Aquino, vamos pintar nossa parede de vermelho em uma viagem transcendental. O exemplo da parede deixará a tese do ato e potência de Aristóteles muito mais fácil de ser compreendida, chegando até Deus no final. Vamos lá! Pense na seguinte situação.
Você está prestes a pintar sua parede de vermelho e um vermelho vibrante. O estilo desse quarto precisava do vermelho, então você foi até a loja e comprou um balde de tinta na cor que tanto queria. Quando você começa a pintar sua parede, você olha para a tinta no balde e se pergunta: de onde veio essa cor forte? Para criar essa tinta foi preciso extrair substâncias da natureza. O uso do óxido de ferro misturado com resinas, solventes e outros aditivos é uma das principais maneiras de criar a tonalidade vermelha. O óxido de ferro teve que ser extraído das profundezas da Terra, tendo se formado junto com a origem do planeta. Esses minerais estão dispersos na Terra, possuindo a potência de se transformarem em tinta. Quando o ser humano os coletou, refinou e combinou com outros elementos, eles passaram da potência, aquilo que podiam ser e não eram, ao ato, aquilo que é agora, tinta vermelha pronto para uso. Se os elementos que constituíram a tinta não existissem previamente, não conseguiríamos fazer a tinta vermelha. Olhando mais profundamente, vemos que os minerais como o óxido de ferro não surgiram sozinhos, eles vieram de outros elementos. O ferro que deu origem ao pigmento vermelho veio da fusão nuclear de hidrogênio e hélio em estrelas massivas. À medida que a estrela envelhece e consome seu combustível, ela começa a fundir elementos mais pesados, como carbono, oxigênio, silício e, finalmente, ferro. As qualidades necessárias para a formação do elemento já estavam em ato e tinham potência de chegar ao ferro. O universo pulsa com movimento, estrelas nascem, galáxias dançam, tudo se transforma, tudo caminha, tudo vem de algo. O hidrogênio e o hélio, os blocos primordiais do cosmos, não existiam no começo. Eles também precisaram vir a ser. O tempo, o espaço, a matéria, não poderiam simplesmente existir por si mesmos. Mesmo que tivessem existido desde sempre, não seriam sua própria razão de ser. Tudo o que existe, existe porque algo o deu ser tal como é agora. Tudo que existe depende de algo que o sustenta. A chama da vela só existe enquanto a cera e o oxigênio estão sustentando sua queima. Se cessam, a chama desaparece. Uma lâmpada acesa só brilha porque está ligada a uma fonte de energia. Sem energia, não há luz. Um som só existe enquanto algo produz. Um instrumento vibrando, uma caixa de som tocando. Ele não permanece por si mesmo. Tudo que muda só muda porque algo já em ato faz com que mude. Nada do mundo material passa do possível, do potencial, ao ato, o real, por si mesmo. Precisa ser atualizado por outro. Quando voltamos nessa corrente e chegamos no ponto central do início, descobrimos que o primeiro ser não pode ter potência e descobrimos que a raiz do ser é este mesmo ato puro que dá forma e ato para tudo. Não só o ponto inicial, mas a raiz de tudo que existe. A raiz de tudo que existe agora, neste exato momento, nos momentos passados e nos momentos futuros. Pense no seguinte: a potência é a ausência de algo, e para se transformar, precisa de um ser em ato. Se o ser inicial não for um ser que seja ato puro, sem potência, ou seja, sem falta de algo, nada poderia existir, porque não seria possível ter o ato necessário para cumprir cada transformação do universo. O ponto inicial de tudo precisaria de outro ser com ato antes, e esse também precisaria de outro ser com ato antes, e assim consecutivamente, nunca podendo existir algo que consiga fornecer o ato para o início e manutenção de toda a existência. Pense no seguinte exemplo: imagine um balde dentro de um poço com uma corrente que o conecta ao lado de fora, lá em cima. Ele tem a potência de subir, mas sozinho o balde nunca vai sair do fundo. Para se mover, precisa que alguém puxe a corrente, e cada elo dela vai levando o balde para cima. Agora imagine que, em vez de uma pessoa puxando a corrente do balde estivesse presa a uma outra corda no lado de cima, ligada a outra corda. Essa segunda corda também só teria a potência de subir o balde.
Se tivéssemos apenas uma cadeia infinita de cordas e correntes, todos dependentes, o balde não subiria e tudo ficaria parado. O motivo é simples: potência não basta. Ter a possibilidade não é o mesmo que estar em ato. Para que algo aconteça, é necessário que haja pelo menos um elemento que já esteja em ato, que tenha em si mesmo a força para realizar a ação. No caso do poço, esse algo em ato é uma pessoa no topo com a força real de puxar a corda. Ele não está apenas em potência de puxar, ele efetivamente puxa e por isso o balde sobe. Ele tem a força e a capacidade em si e faz de forma a atingir esse objetivo. Ele transfere sua força para a corrente e assim, com essa força que ele já tinha em si, o balde consegue subir. Trazendo para o universo, todas as coisas que conhecemos possuem potência. Uma semente pode se tornar árvore, mas depende de luz, água e nutrientes. A água pode virar vapor, mas depende do calor. Nada em nosso mundo atualiza a si mesmo sozinho. Tudo depende de outra coisa em ato. Mas, se tudo fosse apenas potência, nada aconteceria. Precisamos, então, de um ser que seja como o homem que puxa a corda, que não esteja em potência, mas em ato pleno. Esse ser é o que sustenta toda a corrente de movimentos e transformações do universo. Ele é o motor imóvel, o ato puro, aquele que move tudo e dá ato para tudo, mas nada o move. Não precisa de que nada o mova. Ele é o sustentáculo de tudo. Aqui vale uma explicação artística. A igreja, os artistas e filósofos não pensam que Deus é um humano como nós. Essa representação busca mostrar que ele é um ser pessoal, inteligente e com vontade, mas sabe-se muito bem que ele não é humano, não possui braços, pernas, fome ou barba. Ele está muito acima do que podemos conceber e é um ser completamente imaterial, mesmo tendo criado a matéria. É impressionante que cientistas modernos desconheçam isso. O físico Carl Sagan chegou a afirmar: algumas pessoas acreditam que Deus é um enorme homem de pele clara com uma longa barba branca, sentado em um trono em algum lugar lá em cima no céu, ocupado na contagem da queda de cada pardal. Eu não conheço nenhuma evidência convincente para a existência de um patriarca antropomórfico controlando o destino da humanidade a partir de algum ponto celestial escondido. Porém, seria uma insanidade negar a existência das leis da física. É verdade que a matéria e a energia não desaparecem, como afirma a lei da conservação, mas esse princípio não resolve a questão mais profunda, que é a seguinte: a mera permanência de algo em existência não explica a sua atualização contínua. A matéria, isolada, não tem em si mesma a garantia de transformar suas potências em realidades estáveis. Poderia permanecer apenas como potência ou se dispersar em formas aleatórias, incapaz de sustentar a complexidade que hoje vemos. Aqui entra a distinção crucial. Não estamos falando apenas de um primeiro início no passado distante, como se o universo tivesse recebido um empurrão inicial e seguisse sozinho. O que está em jogo é a sustentação agora, neste exato momento. Cada coisa que existe só continua existindo porque há algo que a mantém em ato. A água só é água e continua sendo água porque há uma atualidade que sustenta sua forma. A semente só cresce da mesma forma sempre porque há um princípio de atualização que a conduz e a continua conduzindo. Sem esse fundamento atual, tudo que vemos se dissolveria no puro potencial, incapaz de se realizar e de se realizar de forma específica. Do mesmo modo, as transformações da natureza só acontecem de forma ordenada porque há um fundamento atual, o ato puro, que mantém as coisas no ser e sustenta as leis da natureza em sua estabilidade. O universo não precisaria apenas de um começo, mas de uma raiz presente que o mantenha no ser. É isso que chamamos de motor imóvel, o ato puro, não apenas o empurrão inicial, mas o fundamento constante que sustenta a realidade inteira em ato, agora.
É aqui que a razão encontra o mistério. É aqui que a filosofia toca o eterno. Fazendo essa caminhada lógica, nós praticamente entramos em um templo cósmico acima da matéria. Encontramos o ato puro. O ser sem potência, sem mudança, sem começo. A origem de tudo que não tem origem. Aquele que não pode não ser. É ato puro, ser absoluto, motor imóvel. A razão chegou ao limite, o início da existência na cadeia de causas. E ao final dessa jornada, ela encontrou não nada, mas o ser, pleno, necessário e eterno. Esse é o início verdadeiro e diante dele tudo mais faz sentido. Ele não foi criado, existe por si mesmo e é o próprio ser, aquele que é ato puro. Como não tem potência, é perfeito, não precisa de mais nada. Dessa maneira, encontramos Deus, aquele que tanto busca nosso coração e nossa inteligência, apenas usando nossa razão sobre o mundo natural. Entendeu como o cristianismo não criou os atributos e a crença em Deus do nada? A observação detalhada e honesta da realidade mostra muitas das bases que Cristo nos revelou. Ele trouxe revelações inéditas e inacessíveis, sim, mas muito da base da verdade ele permitiu que acessássemos com a nossa inteligência, ele que é a própria sabedoria. A revelação casa perfeitamente com a razão. É nesse momento que entendemos a veracidade na crença monoteísta e cristã, que só pode haver um Deus, e suas características são racionalmente compreendidas. A onipotência, por exemplo, aquele que deu causa ao universo deve ser onipotente, pois possui poder evidente suficiente para gerar, do início de uma cadeia de causalidade, o universo inteiro. Outra característica comum é a onipresença. Aquele que deu causa ao universo deve ser onipresente, pois está fora do espaço e, portanto, não é por ele limitado. As mesmas explicações valem para sua imaterialidade, eternidade e as demais características conhecidas. Essas descobertas nos mostram porque as principais leis de Deus, como os 10 mandamentos, são imutáveis, pois Deus criou o tempo e as mudanças, sim, mas sendo Ele imutável, as leis para nos relacionarmos diretamente com Ele também são imutáveis. Aqui, meus amigos, nós encontramos a nossa felicidade. Qualquer bom filósofo sabe que o ser humano deseja uma felicidade cada vez maior, infinita, não se satisfazendo com realidades finitas, como Aristóteles descreveu no seu livro Política. Ainda, nós desejamos realidades imateriais, como o amor, e um amor que não acaba. Desejamos justiça, e justiça definitiva. Desejamos descanso, descanso sem preocupações. No Egito, Deus disse a um dos patriarcas: "Eu sou aquele que é." Isso não é a definição perfeita do ato puro de Aristóteles? Essas realidades não se casam perfeitamente? Com tudo que vimos, percebemos que até mesmo uma parede pintada não é apenas uma obra de arte. É um lembrete profundo de que tudo que existe está conectado a uma origem única, uma realidade plena que dá sentido à existência e a todas as coisas. E veja, o que nós descobrimos nesse documentário são apenas aspectos de Deus. Não conseguimos chegar em sua essência. É como se estivéssemos no mato escuro, investigando o que passou perto de onde nós estamos. As pegadas revelam que é um homem. A forma que nós conseguimos ver no escuro também. O jeito de andar revela um pouco de sua personalidade ou do seu humor, mas existe uma infinidade de outras coisas que não sabemos, que a investigação natural não revela. No caso da busca por Deus, nossa jornada acabou de começar. Graças a Deus, essa é uma jornada praticamente sem fim. Sempre teremos coisas incríveis e maravilhosas para aprender. Juntos, na comunidade do Filólogos, vamos fazer essa jornada sem parar, sempre subindo de degrau em degrau, para nos aproximarmos cada vez mais daquele que é nossa felicidade completa. Para se aprofundar mais ainda, assine o nosso curso aqui na descrição abaixo. Você vai encontrar uma jornada didática para se aproximar de Deus de uma maneira que nunca se separará, pois as verdades aprendidas pela razão
não mudam e não podem ser refutadas. Ainda existem vários temas que precisam de documentários muito bem feitos para serem profundamente compreendidos. O próximo documentário será uma continuação direta desse. Nesse documentário, nós vimos provas indiretas da existência de Deus. No próximo, veremos como descobrir as provas diretas reveladas pelo próprio Deus e comprovadas pela ciência. Vamos investigar manifestações divinas, profecias, milagres e mistérios que rondam a história, iluminando o caminho que Deus deixou para nós. Para isso, precisamos que você faça sua contribuição à campanha de arrecadação de fundos para a produção do documentário Provas da Existência de Deus e Sua Revelação Divina na Terra. Quanto mais arrecadarmos, maiores as possibilidades de fazer um documentário grandioso. Por isso, seja generoso. Com a sua ajuda, nos veremos de novo em uma produção ainda mais épica. Eu espero que possamos nos ver na comunidade do Filologos, onde teremos lives, respostas a dúvidas, cursos, podcasts com grandes personalidades e muito mais. Lá eu irei interagir diretamente com vocês. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!